A juiz esclarece. Vamos continuar no tema do casamento e vamos falar aqui de algumas causas de invalidade do casamento civil que podem servir de fundamento, constituir fundamento de anulabilidade. Vamos falar aqui da falta de vontade e dos vícios da vontade quando da celebração do casamento. Então, e quando é que há falta de vontade de um ou de ambos os cônjuges? Verifica-se isso quando da celebração do casamento, algum dos cônjuges ou ambos não têm a consciência do ato que estão a praticar, portanto, do sentido da declaração da vontade de contrair matrimónio. Também haverá falta de vontade quando essa declaração tenha sido emitida sob coação física ou quando for simulada, portanto, quando não havia uma verdadeira vontade de proferir aquela declaração de vontade de contrair matrimónio. Portanto, nos casos de coação física, de simulação, de falta de consciência, temos uma verdadeira falta de vontade da celebração do casamento que poderá constituir fundamento de anulabilidade. Poderá ser também relevante a coação moral, quando a declaração tenha sido emitida sob ameaça de mal importante e seja justificado o receio de que tal mal se venha a verificar. Também poderá ser coação moral quando a declaração de contrair matrimónio tenha sido emitida sob promessa de que um mal futuro deixará de se verificar se for contraído o matrimónio. Portanto, há figuras que viciam a vontade e essa é uma delas. Também o erro sobre a identidade do cônjuge, do nubente, poderá ser fundamento de invalidade. Quanto ao erro sobre as qualidades pessoais do outro nubente, também poderá, portanto, assim ser fundamento de anulabilidade do casamento. É necessário que esse erro seja desculpável e que, para além disso, se venha a concluir que com aquele erro, se o nubente tivesse conhecimento da ausência daquelas qualidades pessoais do outro nubente, não teria celebrado o matrimónio. Portanto, é necessário analisar caso a caso se o erro ou se qualquer um desses vícios da vontade, em que circunstâncias é que ocorreu, se assume relevância ou não, porque não é qualquer erro que constituirá fundamento de anulabilidade do casamento. Para além disso, como já disse, a propósito do confronto desta figura com o da inexistência, é necessário que seja proposta uma ação com vista à declaração da anulabilidade e a lei diz quem é que pode propor essa ação em qualquer um dos casos. É evidente que qualquer um dos cônjuges poderá invocar a falta de vontade, mas a lei também prevê outras partes, por exemplo, no caso de simulação, qualquer terceiro prejudicado com a celebração do casamento poderá ter legitimidade ativa para pedir a anulabilidade do casamento. No caso do casamento da anulabilidade por falta de testemunhas, apenas o Ministério Público poderá propor essa ação e nunca antes de ser dissolvido o casamento por qualquer outra causa. Portanto, a lei prevê quem pode propor a ação em cada um desses casos de anulabilidade, quem pode prosseguir com a ação no caso de falecer o cônjuge que propôs a ação. Portanto, no caso de falta ou vícios da vontade, os descendentes, os herdeiros, por exemplo, poderão continuar na lide. Portanto, a lei diz exatamente quem é que pode ou não prosseguir a causa que foi instaurada sob impulso do cônjuge que, entretanto, faleceu. E, para além disso, a lei também prevê um prazo para a propositura dessa ação de
anulabilidade do casamento. Portanto, para cada uma das causas, a lei prevê um prazo diferente. Eu penso que não mencionei que também a causa de anulabilidade do casamento, quando o casamento foi celebrado com verificação, na altura não foi detectado um impedimento de irimente. Nesse caso também se encontra prevista na lei a possibilidade de anulabilidade e também se prevê na lei quem pode e em que prazo pode propor essa ação. Cumpre aqui mencionar que quando se verifica o impedimento de irimente, que é, por exemplo, o casamento, determinados impedimentos de irimentos têm um tratamento especial. Será o caso, por exemplo, do casamento que foi celebrado com um nubente que era maior acompanhado dentro dos limites da incapacidade, portanto, em que não tinha sido judicialmente reconhecida a incapacidade para contrair matrimónio. Nesses casos, poderá ser validado o casamento se, antes do trânsito em julgado da sentença da anulabilidade que, entretanto, for proposta, o maior acompanhado vir judicialmente reconhecida a cessação da incapacidade que determinou o acompanhamento e se, antes do trânsito em julgado da sentença que verificar a anulabilidade do casamento, vier invocar e comprovar que judicialmente foi reconhecida a cessação da sua incapacidade e do acompanhamento, pelo menos no que concerne a capacidade de contrair matrimónio, nesse caso, o casamento que foi celebrado poderá ser aproveitado ou validado. Também acontece isso, por exemplo, no caso de casamento de menor, nos casos em que a lei não o permite, se for proposta a ação com vista à declaração da invalidade desse casamento, se, entretanto, o nubente, que era menor à data e que não podia casar, atingir a maioridade e vier perante testemunhas confirmar o intuito de casar perante o conservador, também nesse caso poderá ser validado o casamento que padecia de uma causa de anulabilidade pelo facto de ser um menor de idade não núbil e a ação de declaração de invalidade da anulabilidade do casamento fracassará em virtude dessa postura proativa do nubente que, ao atingir a maioridade, vai confirmar junto do conservador que pretende manter o casamento e que o faz perante duas testemunhas. Penso que relativamente a esta temática da falta e dos vícios da vontade, bem como de outras causas da anulabilidade do casamento que eu foquei, disse o essencial. Bem-aja pela atenção.